Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, vou começar a aula fazendo uma pergunta. Você acha que você aprende eletrônica na bancada ou você aprende eletrônica fora da bancada? Segunda pergunta, se a bancada é quem ensina, então quem trabalha 10 anos na bancada já é um super especialista, já conhece tudo de eletrônica. Detalhe, professor, eu descobri o que ensina eletrônica, eu sempre aprendi que é a prática. Então, beleza. Se é a prática que te ensina a eletrônica, então quer dizer que ficar com 15 anos, 10 anos, 20 anos na bancada, só fazendo reparo, quer dizer que faria de vocês grandes engenheiros, grandes especialistas. Se for somente a bancada, ou somente aulas práticas, só aqui, que vai te ensinar eletrônica, então eu gostaria de dizer que as pessoas que têm 20, 30 anos de eletrônica são grandes pensadores de eletrônica porque já estão 30 anos praticando. Então, se é a prática que te ensina, então quer dizer que quem está com 5 anos, 6 anos de bancada, já sabe tudo de eletrônica. Mas o que nós percebemos, o que nós vemos e o que nós ouvimos dos nossos alunos é que tem técnicos que estão há 10 anos na bancada sonhando em aprender a analisar circuitos. Tem técnico que está há 10, 15 anos na bancada e diz que não aprendeu eletrônica. Tem técnico que estão há 15 anos na bancada e diz que sabe que precisa entender de eletrônica. E isso prova, né, que se você ficar 10 anos na bancada, for um especialista em técnica de análise de circuito, técnica de análise de efeitos, sabe análise DC, sabe análise CA, sabe todos os circuitos, todas as formas de onda, tudo como funciona, aí eu acreditaria que realmente quem te ensina, quem faz você crescer tecnicamente, seria a bancada. Então eu quero dizer para você o seguinte, uma coisa que eu tenho certeza, e uma certeza absoluta, você não vai crescer o conhecimento em eletrônica aqui, ó. Não será aqui que você vai crescer com o seu conhecimento eletrônico. Professor, então onde é que eu vou crescer tecnicamente em eletrônica? Onde é que eu vou aprender a analisar circuito de verdade? Onde é que eu vou aprender a aplicar os osciloscópios de verdade? Onde é que eu vou entender as formas de ondas no circuito? Onde é que eu vou aprender as tensões em cada ponto da placa? Como é que eu sei como é que ele funciona? Qual é o comportamento daquele componente em baixa, média e alta frequência? Como é que ele funciona? Eu vou dizer para você a notícia que é, essas perguntas não serão respondidas na bancada e nem dentro da sua assistência técnica. Essa pergunta só poderá ser respondida fora. Você vai crescer na eletrônica fora da bancada, fora da sua assistência técnica. O que quer dizer isso, professor? Que você vai crescer com a sua análise, analisar circuitos, abandonar o método só da medição de componentes, abandonar o método de saber trabalhar só com o equipamento desligado, porque você sabe medir componentes, você não consegue analisar. Isso só vai acontecer se você estiver fora da bancada, não vai ser na bancada. Isso quer dizer, vai ser aonde então? Na literatura, na pesquisa, no YouTube, nas escolas, nas universidades, nas suas leituras, nos canais que você ouve alguém falar, nos podcasts sobre eletrônica, é aí que você vai crescer. Ou seja, melhor dizendo, você só vai crescer na eletrônica quando você parar de entender que somente a bancada que ensina, né? Certo? Então, como diz o Recicla Brasil, né? Na verdade, nenhum técnico ótimo para de estudar. Exatamente. E, na verdade, eu vou inverter o que o Recicla Brasil diz. Na verdade, todo técnico que se tornou ótimo é porque ele sempre estudou. Ele, sabendo disso, ele nunca vai parar de estudar. Então, essa é a ideia. Então, professor, como é que eu vou fazer? Então, eu vim aqui exatamente dar uma resposta para essas questões. E vou fazer uma pergunta para você. Quem aí quer aprender eletrônica de verdade? Fala assim, professor, o que o senhor falou tem razão. Estou há muitos anos na bancada, eu evoluo experiência, mas não conhecimento. Experiência é uma coisa, conhecimento é outra coisa, né? A experiência fica reciclada ao que acontece só na sua bancada, só no seu mundo, só no tipo de equipamentos que você conserta. Essa experiência que você usa na sua bancada só serve para os equipamentos calientes. Se você precisar migrar para uma outra área, você não consegue. Porque daí, de novo, você vai ter que passar anos e anos novamente estudando, né, na bancada, praticando e errando para aprender uma outra área. Hoje, em média, sem capacitação técnica, né, o que acontece? Sem capacitação técnica, no mínimo você demora de 5 a 6 anos na bancada para você poder evoluir. Com capacitação técnica, você com menos de 1 ano e meio você já evoluiu. Então,
A capacitação técnica, crescer fora da bancada, é o segredo do seu sucesso. Professor, então, deixa eu ver, quem concorda com o que eu disse? Deixa eu ver. Na verdade, um técnico ótimo para de estudar, porque a tecnologia não para de evoluir, né? Isso aí, professor. Todos concordam comigo? Você que está na live, você concorda? Então, adote essa fase. Se quer crescer na eletrônica, você não vai crescer na bancada, você vai crescer fora dela. É em casa que você vai crescer, é lendo que você vai crescer, é fazendo cursos que você vai crescer, é se capacitando que você vai crescer, né? E não aqui na bancada. Aqui, professor, então para que serve a bancada? Bancada não é lugar de você aprender. Bancada é lugar de você resolver. Resolver problemas, resolver defeitos. E para você resolver problemas, você já está com o produto do cliente. Então você não vai aprender em cima do produto do seu cliente. O cliente acredita que está levando um produto para você consertar porque você já sabe. Porque se ele soubesse que ele mandasse um produto para você aprender em cima, ele jamais te mandaria. Então você tem que respeitar isso. Então bancada é fazer como o cliente pensa. Eu estou levando lá porque ele já sabe. E não porque ele vai aprender no meu produto. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. Quer crescer com eletrônica? Quer fazer análise por tensão, análise com osciloscópio, análise de sinais, análise de datasheet, análise disso? Então é somente fora dela, né? Então bancada é lugar de você resolver problema. Então você estuda fora da bancada e você vem aqui não para aprender, você vem aqui para pôr em prática. O que é pôr em prática? Pegar o conhecimento que você adquiriu e vem aqui pôr em prática para resolver o problema do cliente. Então bancada não é lugar para aprender. Bancada é lugar para pôr em prática o seu conhecimento para resolver o problema, para consertar o produto que você deu orçamento, que o cliente aprovou e ele precisa que você entregue isso o mais rápido possível para você faturar e crescer os seus faturamentos. Então, professor, diante de tantas perguntas que eu achei interessantes, que está fazendo eu pensar, o que o senhor vai fazer? Eu vim aqui, nesses 30 minutos, te ensinar como é que você deve estudar eletrônica, como é que você deve crescer. Quem quer aprender o jeito certo de estudar eletrônica? Vou te dar várias dicas de como é que você deve fazer, aonde que estão as melhores informações, como é que você deve se comportar, qual a sequência você deve seguir para você crescer com o seu conhecimento eletrônico. Esse é o meu objetivo aqui nessa aula, dizer para você, olha, faça assim que você vai crescer muito com eletrônica. Quem gostaria de aprender o jeito certo de estudar eletrônica para evoluir? Deixa eu ver. Quem gostaria? Deixa eu ver quem gostaria disso. Professor, minha orienta, às vezes eu vou estudar eletrônica, professor, eu fico perdido, eu não sei por onde eu começar, o que eu devo fazer, né? Certinho. Então, quem quer aprender? Então, se você gostaria de estudar o jeito certo de aprender eletrônica, então, essa aula foi feita para você. Essa aula, então, quem é que eu gostaria que falasse para o professor, essa aula me vai valer muito a pena? As pessoas que querem estudar, querem dedicar, que entende que a melhor maneira de fazer isso é lendo, estudando, fazendo treinamento, capacitação, que entendeu que não é na bancada. Agora, se você acha que o jeito certo de eletrônica é fazendo o quê? Dicas e macetes, receitas de bolo, eu vou dizer para você que essa aula não serve para você. Se você quer só diquinhas, tem preguiça de estudar, tem preguiça de não estudar, não quer se capacitar, não quer crescer, de fato você acredita que só a bancada ensina e só aqui que você vai aprender eletrônica, então essa aula ela não é para você. Agora, se você acreditou que de fato o que te faz crescer é fora da bancada, que bancada não é lugar de aprender e sim de aplicar conhecimento para resolver problemas, então essa aula é para você. Por quê? Você sabe que a bancada tem problema, quanto mais problema você resolve, mais dinheiro você ganha, mais cliente você tem. Então você precisa de informação para resolver problema. Então você vem comigo que você está dentro da nossa filosofia da instrutiva de trabalho. Certo? Então, bora para a aula. Então vamos lá. O professor faz uma comparação para mim aí da eletrônica, né? Vamos falar o jeito errado, né? Vamos falar, professor, qual é o jeito errado de se aprender eletrônica? Eu vou dizer para você o jeito errado. Por que, professor, que o senhor vai falar é o jeito errado? Porque é muito lento, muito demorado e você não aprende eletrônica de verdade. Que é o quê? Como que na década de 80, 70, 80, 90 nós aprendíamos eletrônica?
nós aprendíamos assim, não tinha tantas escolas técnicas, não tinha tantas universidades, não tinha tantas literatura, não tinha internet, não tinha celular, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha Instagram, né? O meio de comunicação era telefone ou carta, não tinha outra maneira, ou era telefone ou carta. Porém, telefone nem todo mundo tinha, então tinha os orelhões, então não dá para estudar no orelhão, né? Então se não dava para estudar no orelhão, então estudava-se por carta. Revistas, né, literatura, alguns lugares se vendia, em São Brasil vendia. Então, essa época fazia todo sentido as pessoas que queriam, como eu quis, como muitos de vocês quis também aprender eletrônica, ir direto para a bancada. Então, você já ia para a bancada porque você não tinha outro meio para aprender. Então, você tinha que começar pela bancada, né? Só o que aconteceu, né? A bancada, ela é penosa. Demorava 4, 5, 6, 7 anos para você começar a se dar bem na área que você queria trabalhar. Não era rápido, porque faltava informação. E como é que você aprendia? Ou alguém dizia para você, ou você ia pela tentativa e erro, e você ia tentando, e tentando, e tentando, e tentando ler, buscar alguma informação, e por tentativa e erro você aprendia eletrônica pelos erros. Era errando que se aprende, né? Não é verdade. Quem aprende não erra. Errando o que se aprende é porque está aprendendo do jeito errado, porque quem aprende não erra. Você aprende para quê? Para não errar. Claro que nós vamos cometer alguns erros, é normal, né? Mas essa frase errando o que se aprende, eu não concordo com ela. Então, nessa década de 80, 90, fazia muito sentido você começar pela bancada, estar na bancada. Agora, nós estamos aqui em 2025, estamos numa live, de repente você está no seu trabalho ou na tua casa, que privilégio que nós não tínhamos nessa época. E hoje você tem uma coisa disponível, a internet, celular na palma da mão, a internet, tantas informações, YouTube, professores, cursos online, EADs, etc., que acelera o seu aprendizado, que acelera a sua capacitação. Coisa que demorava, em média, 6, 7 anos de aprendizado, hoje você pode aprender em 3, 4 meses, né? O que demorava 6, você aprende em 3, 4 meses, para você ver o tanto que acelerou o nível de informação. Só que mesmo no meio de tanta informação, no meio desse universo que nós estamos vendo da eletrônica, existem tanta informação, mas também nunca vi tanto mendigos de dicas, mendigos de grupos de WhatsApp, mendigo, ao mesmo tempo que a tecnologia evoluiu, ela formou muitos escravos, né? Escravos de grupos, porque essas pessoas aprenderam lá atrás, né, que não precisava estudar para crescer, e a eletrônica foi, e elas ficaram para trás, agora estão escravizadas, né? Mesmo num universo de informação, elas estão carentes de informação. Mas como que pode, com tanta informação disponível, porque procrastinaram, aprenderam que não precisava estudar. E eu vim dizer de novo, vou repetir, se você quiser crescer em eletrônica, não vai ser na bancada, é fora dela. Porque hoje tem informação fora dela. Todas as informações de eletrônica estão fora da bancada. Antigamente, né? O que acontece? Antigamente, o que acontecia? Não tinha a informação fora da bancada, né? Não tinha essa informação, e hoje tem, beleza? Então você pode hoje sair fora da bancada para você aprender, para as escolas, para a literatura, para as redes sociais, você pode ir para os seus celulares, você pode ir para onde você quiser. Bom, por que eu comparo a eletrônica com uma medicina? Vamos pensar o seguinte, né? Se nós observarmos o que acontece, né? A eletrônica vai fazer o quê? A medicina. Na medicina, o que acontece? O médico, ele fica lá 5 anos fazendo, sei lá, vou chamar aqui de medicina geral, né? Medicina geral. Tanto é que quando ele termina, ele é um clínico geral. Ok. Passando esse período, ele vai para uma outra fase, a fase da especialização. Ele vai para a fase da especialização. O que é a fase da especialização? Ele vai escolher qual área ele vai se formar. Ele vai se especializar, né? Então ele passa aqui 5 a 6 anos aqui, ó. Passa uns 2 a 3 anos aqui, mais ou menos, eu acredito. Então nós estamos falando que ele passa um período, para se especializar, um período em torno de 8 anos, hein? Para ele sair como um especialista em cardiologia, pneumatologia, oncologia, etc, né?
E aqui ele se torna um especialista. Então, o primeiro ele estudou o corpo humano, fez anatomia, fez um monte de coisa, estudou um pouco de biologia, anatomia, estudou química, enfim, estudou um monte de coisa. Sei lá o que esse povo tanto estuda, né? Entenderam? Então, ele fez isso e depois ele escolheu uma área para se especializar, né? A eletrônica não é diferente. A eletrônica é a mesma regra. Então, vamos colocar aqui, vamos dividir aqui em duas partes. Ó. A especialização, né? Você tem várias áreas, né? Hoje você pode fazer reparo em TVs, você pode fazer reparo em áudio, você pode ir para a linha automotiva, né? Você pode ir para a área inverter, você pode ir para a área de inversores solares, né? Você pode ir para a área médica, você pode ir para a área hospitalar, né? Você pode ir para a área odonto, enfim, você tem todas essas áreas aqui são especialização, ó. São especialização. Mas para fazer uma especialização, o que nós vamos precisar? Nós precisamos, antes, como na medicina, entender a eletrônica. O que é entender a eletrônica? Estudar a eletrônica analógica, né? Estudar a eletrônica digital, né? Você vai estudar a eletrônica de potência, aí você vai aprender análise de circuito, vai aprender técnicas de análise de defeito, aí você vai estudar instrumentação. Aqui, estudando eletrônica analógica, digital e potência, aqui você vai entender tudo sobre os componentes, ó. Né? Aí você vai estudar datasheet, você vai estudar nota de aplicação. Olha só, imagine só, vamos fazer a pergunta. Se você domina tudo isso aqui, ó, se você já sabe tudo isso aqui, seja sincero, você já sabe tudo isso, quando você vai fazer uma especialização em TV, é mais fácil ou mais difícil? Seja sincero. Olha só, tudo aqui você já estudou, ó, né? Você já estudou tudo isso daqui, certo? Olha só, ó, você já estudou tudo isso aqui, ó, né? Olha quanto você estudou. Eletrônica analógica, eletrônica digital, potência, análise de circuito, análise de efeito, técnica de efeito, procedimento, manutenção, instrumentação, datasheet, nota de aplicação. E agora, você está fazendo isso aqui, você se prepara para escolher a área que você quer trabalhar, quer especializar em TV, em áudio, enfim. Aí você escolheu a área. Então, vamos lá. Então, primeiro, isso aqui é o jeito certo de você estudar eletrônica. O que muitos aconteceu? Eu fiz errado. Por onde eu comecei? Comecei querendo consertar a TV sem nem entender o que é um capacitor direito. Comecei querendo estudar televisão sem nem saber o que era direito um transformador. Lá na TV tinha um transformador de saída horizontal, o flyback. Comecei querendo consertar a televisão sem saber a análise esquemática, sem entender direito de componente. E aí, como é que eu ia entender de TV se eu não tenho essa base da eletrônica? Né? Por que a eletrônica TV é formada por quê? Por tudo isso daqui, ó. Por eletrônica de potência, eletrônica digital, eletrônica analógica. Você precisa de análise de circuito, você tem que saber técnica de análise de efeito para você prosperar. Aí o que acontece? Eu também tive que ir para a televisão, né? E depois para mexer com áudio, porque eu queria aprender o quê? A consertar. Mas eu pulei, eu já comecei aqui, ó. Olha onde eu comecei. Imagina o cardiologista, vai. Né? Vamos imaginar o cardiologista? O cardiologista prático, né? Vamos chamar um cardiologista prático. Aí você está com dor no coração e imagina igual eu, né? Na década de 80, eu começando aqui. Imagina o cardiologista já começa, onde ele vai começar lá na faculdade de medicina, ele começa lá na clínica, te atendendo. Aí chega você lá e fala assim, ó, doutor, com a dor no peito aqui, ó. Uma dor no peito danada. Ele falou assim, já sei, eu acho que você está com problema de coração. Eu preciso ver o seu coração. Como é que ele vai ver? Eu preciso abrir o seu peito para me dar uma olhada. Já pensou? Se fosse assim, igual chegar um aparelho, né? Em vez de você estudar antes primeiro, você já pega o aparelho e abre. Imaginou o cardiologista chegando e falando assim, ó, vem cá, meu filho, vamos ali, vamos agendar a sua cirurgia, que eu vou dar uma olhada no seu coração
já vamos abrir seu peito, aí não pede exame, não faz nada, né? Certo? E o que acontece? Imagina você chegar num cardiologista, ele nem fez exame, não fez nada, ele não analisou, ele não se procedimentou, ele não pediu nada, ele não analisou nada, ele simplesmente foi abrindo e tentando. Eu duvido que você iria num médico desse. Né? Eu duvido que você iria num médico desse. Né? Então, olha só. Então, o jeito certo de eletrônica, talvez você que está assistindo essa aula também fez assim, começou por aqui. Talvez você começou por aqui. E você não tinha opção, mas hoje você tem opção. Aí você fala, então, professor, quer dizer que eu preciso, para mim melhorar a minha eletrônica, a minha análise de circuito, eu preciso voltar? Sim, precisa. E você que está começando agora, essa é a sua jornada. Essa é a sua jornada. A jornada é primeiro a eletrônica, depois você se especializa em eletrônica. Então, esse é o jeito certo de você estudar. Tá? É por aqui que você vai, né, começar a estudar. E a melhor coisa que tem é quando a gente aprende a estudar do jeito certo. Né? A melhor coisa é como é que eu faço para estudar? Porque a gente fica nesse universo hoje de informação, o que eu faço? Então, eu vou te dar uma dica do que você deve estudar. Né? Quando o assunto é eletrônica, o que você vai fazer? Você vai estudar. Pode ser livros, pode ser nossos cursos, né? Pode ser lives, pode ser, né? Pode ser algum grupo específico. Então, você vai estudar eletrônica, né, analógica. O que você vai aprender aqui em eletrônica analógica? Porque aqui em eletrônica analógica você vai aprender sobre um pouco de resistores, né? Vai aprender capacitores. Não é muito avançado não, mas você vai aprender, né? Você vai aprender sobre indutores. Você vai aprender sobre diodos. Vai aprender sobre diodos Zener. Você vai aprender sobre circuitos retificadores. Né? Você vai aprender sobre transistor BJT. Né? Você vai aprender aqui sobre classe de amplificador, geralmente, né? Nem geralmente circuitos osciladores. Tudo isso aqui vai ser estudado o comportamento no mundo. Geralmente aqui nós estudamos o comportamento no mundo ideal. Ó. Geralmente na eletrônica analógica você estuda o comportamento do componente ideal. É a análise do componente. Não se fala em análise de defeito, não se fala em nada. É estudar o comportamento do componente. Detalhe, também se estuda o componente aplicado em baixa tensão, ó, em baixa corrente e baixa potência. E também, geralmente, baixa frequência. Então, aqui nós estudamos o componente no seu estado, como é que se diz, né? Ideal. Beleza. Aí existe agora uma eletrônica mais avançada. Que aí você aprendeu aqui a parte mais básica da eletrônica. Existe uma eletrônica mais avançada, que é o quê? A eletrônica de potência. Aí na eletrônica de potência, ela já é mais avançada. Professor, o que se estuda na eletrônica de potência? Aqui você começa estudando o diodo, ó, o transistor MOSFET, o IGBT, né? Você estuda aqui o BJT, você estuda aqui os tiristores, né, que são os tríacas, etc., os tríacas, os dicas, os SCRs. Aqui você já estuda, e legal, esses componentes, gate drivers. Aqui você estuda PWM, né? Você vai estudar PWM. Aqui você vai estudar o comportamento do componente, ó. Aqui você vai estudar os comportamentos. Você vai estudar o comportamento do componente. Como, professor? Em alta tensão. Por isso chama, né? Em alta tensão. Vai estudar os componentes em alta corrente. Você vai estudar os componentes aqui em alta frequência. Você vai estudar ele aqui em alta potência. Então, o que difere? Aqui você vai estudar as comutações, né? Porque em eletrônica de potência, os transistores trabalham tudo corte e saturação. Ó.
Você nunca vai ver em eletrônica de potência componente trabalhando na região ativa. Na eletrônica de potência, você também vai estudar o quê? Fontes chaveadas. Então, quer dizer que as fontes chaveadas, o professor, está na eletrônica de potência? Sim, as fontes chaveadas estão, estudada na eletrônica de potência, que se usa os conversores CC, os conversores Buck, Boost, Cuck, Zeta, você estuda a topologia flyback, retificadores PFC, fonte chaveada flyback, conversores ressonantes, tudo você estuda onde? Na eletrônica de potência, retificadores controlados e não controlados. Então, isso aqui você estuda na eletrônica de potência. Então, por exemplo, o professor quer dizer, então, que existem literaturas de eletrônica analógica, sim. Existe literatura de eletrônica analógica. Existem literaturas de eletrônica de potência, então, eletrônica de potência. Mas, primeiro, você estuda a eletrônica analógica. Segundo, você estuda a eletrônica de potência. Professor, não tem mais uma eletrônica faltando? Tem mais uma aqui que você pode estudar. Que é o quê? Aí nós vamos entender da eletrônica digital. Ó. Aí você vai estudar eletrônica digital. O que eu vou estudar na eletrônica digital? A lógica, né? Vai estudar os números binários, octais, hexadecimais, você vai estudar portas lógicas. Você vai estudar aqui lógica combinacional, né? Você vai estudar aqui a lógica sequencial, né? Você vai estudar aqui, ó, microcontroladores. Você vai estudar aqui microprocessadores. Você vai estudar aqui comunicação serial, né? Você vai estudar aqui protocolos. Você vai estudar aqui registradores, multiplexadores e assim por diante. Então aqui é a eletrônica digital. Lembre-se que nessas três matérias, eletrônica analógica, eletrônica de potência e eletrônica digital, o que nós temos aí, professor? Nós temos aqui o comportamento do componente. Aqui não se discute análise de circuito e aqui não se discute análise de defeitos. Aqui se discute o comportamento, os principais dispositivos, os principais circuitos e como eles funcionam. Né? Agora, professor, mas até aí eu estou entendendo do componente, do circuito, do dispositivo. Mas e aí? Agora entra uma coisa muito especial. Quando você começa a estudar isso aqui, aí você pode estudar agora a análise de circuitos e análise de defeitos. Né? Aí quando se vem para análise de defeitos, você não vai encontrar muita literatura. Porque as escolas técnicas, as universidades, eles não vão falar de análise de defeitos. Isso aqui é uma coisa que você vai encontrar hoje na instrutiva, você vai encontrar numa CTA, você vai encontrar na internet professores dando dicas de análise de circuito e análise de defeitos. E a análise de circuito envolve... Aí aqui é legal, né? Porque você está aprendendo a analisar circuito, como é que é o comportamento de circuito, quais as formas de onda, quais os sinais, quais as tensões. Então, vai aprender a análise de circuito. Aí, quando você vem para a análise de defeitos, que já é uma outra questão, é os defeitos que os componentes apresentam. Aí existe o método de você fazer testes de componente, que é o que a maioria dos técnicos aprenderam, que é o quê? Eu desligo o equipamento e vou testar componentes com multímetro. 2. Aí o que poucos técnicos dominam, a técnica de análise DC. O que é a técnica de análise DC? É a técnica que você mede as tensões em cada circuito, somente com as tensões DC do circuito, você consegue saber qual é o defeito. Olha só que legal. Então, aqui, ó, no teste de componente, que a maioria do brasileiro aprendeu assim desde 70, 80, foi aprendido, ensinado assim, que é pegar o equipamento, desligar, arrancar um resistor, medir, arrancar um capacitor, médio, etc., teste de componente. E pô, isso aqui é o que salvou, né, muitas gerações e salva até hoje. Porque ela não exige muito conhecimento de eletrônica. Para você testar componentes, você não precisa só conhecer de eletrônica analógica, você não precisa conhecer de eletrônica de potência e muito menos de eletrônica digital. Foi esse o escape que ele permitia que, quando não tinha informação, nós íamos para a bancada e consertar. A gente conseguia medir o componente, aí saía medindo tudo, até que acertava um. Né? Mede. Depois a gente ia aprendendo macetes. Esse defeito geralmente é isso, para encurtar o caminho, né? Então, o que acontece?
Aí você vai aprender a técnica de análise AC, DC, ó, que é o jeito que você trabalha. Aqui você trabalha com o equipamento em off, aqui você trabalha com o equipamento em on. Aí na técnica de análise DC, você precisa entender o comportamento do componente em DC para você saber, né, se eles têm fuga, curta, etc. E você consegue detectar isso somente para a técnica de análise DC. Então você precisa aprender técnica de análise DC. Outra questão, você quer evoluir mais ainda na sua análise de defeito, uma análise mais avançada? Faz técnica de análise por sinais, ó. Aí você analisa, por exemplo, você pega um osciloscópio, né? Você pega um osciloscópio, sai medindo forma de onda, você analisa por sinais, é um nível mais avançado, porque aqui você precisa entender o comportamento do componente em AC. Aqui você precisa entender o comportamento do componente em DC. Então, olha só. Então, se você estudar eletrônica, isso aqui eu não estou nem dizendo, né? Não estou nem dizendo de você. Eu não falei de TV, eu não falei de nada. Isso aqui qualquer pessoa de qualquer área, né? Certo? De qualquer pessoa, de qualquer área, você queira trabalhar com manutenção de equipamento eletrônico, isso aqui é uma receitinha de bolo prontinha para você começar a estudar. Pô, professor, então eu estou no zero. Se você já está no zero, ó, você começa pela eletrônica analógica, eletrônica de potência, né? Aí você vai para a eletrônica digital, depois você vai fazer análise de circuito, análise de defeitos. Né? Não sei se ficou claro para você, mas se você, né, seguir essa linha de raciocínio, tudo isso está onde? Está aqui, ó, nessa primeiro degrauzinho da escada. Ó. E por que hoje muitas pessoas vão para a bancada e não conseguem trabalhar com o equipamento ligado, tem que ficar desligando para ficar medindo componentes? A única coisa que ele consegue, não é errado, é um método que foi ensinado, isso não é errado, mas é um dos métodos mais ineficientes. Você medir defeito com equipamento de componente com componente desligado, porque é mais improdutivo, mais tentativa e erro, mais achismo, menos coisa, porque falta conhecimento. Então, foi uma solução que apresentou, que porque não tinha muito conhecimento, era uma época difícil acesso à informação, fazia todo sentido esse método. Mas hoje, gente, olha a era que nós vivemos, você pode evoluir com a evolução da tecnologia e saltar por técnicas de análise DC e técnicas de análise de sinais. Você não precisa mais ficar só com o método de medição de componente, porque não tinha informação, justo, essa galerinha, não tem problema. Agora, né, com toda essa evolução, certo? Com toda essa evolução, por que você não evolui para a técnica de análise DC e por que você não evolui para a técnica de análise CA? E sem contar que hoje vivemos uma época que eu sempre chamo você ao cubo. O que é você ao cubo? Que você ainda tem a inteligência artificial para te ajudar. Isso chama-se você ao cubo. Você ainda pode acelerar o seu aprendizado ainda mais com o advento da inteligência artificial. Né? Olha só que outra grande vantagem que você tem hoje para crescer. Qual que é o meu objetivo aqui? Só um. De você entender que é isso aqui que te faz crescer na eletrônica. É estudar isso aqui que vai te fazer crescer, que você vai ter a melhor compreensão do circuito, melhor compreensão dos equipamentos, melhor compreensão de tudo que você quiser. É aqui que você melhora os seus reparos em TV, em áudio, na linha automotiva. É com esses conhecimentos que você vai precisar melhorar. Né? Como é que você vai fazer análise de defeito sem medir componentes se você não sabe fazer análise de defeito? Como é que você vai aplicar um osciloscópio se você não sabe a forma de onda? Como é que você vai medir uma tensão num ponto se você não sabe qual é o valor daquela tensão? Então, para você medir uma tensão e saber se aquela tensão está certa ou errada, trabalhar com o equipamento ligado, você está lá reparando, eu quero saber qual a tensão nesse ponto. Aí você fala assim, né? Beleza. Por exemplo, um regulador. Vou dar um exemplo do regulador de 5 volts. Por que você é rápido pra caramba em diagnosticar regulador, né, com defeito? Porque você aprendeu que o regulador é isso aqui, né? Ele tem a VIN, o 7805. Você aprendeu a analisar a tensão. Você faz assim, ó. Se aqui tem 12, aqui tem que ter 5. E não tem 0. Aí você fala, pode ser curto, não tem, troca o regulador. Olha só como você foi rápido. Você aprendeu, né, que tem que ter 12, aqui tem que ter 5, porque no regulador 7805. Só que se sair daqui, ó,
tiver um circuitinho assim, ó, e te perguntar se aqui tem 5, quantos volts tem que ter aqui? Aí você já não sabe. Porque se você soubesse, você já falei, aqui tem que ter X, você mediria a tensão, eu falei, isso aqui está ok, medir essa tensão aqui está ok. Né? Aí as pessoas só sabem medir a tensão dos reguladores, a tensão do VCC. Porque está no CI, às vezes está escrito. Saiu, fala, ele já não consegue mais aplicar a análise EC, mas olha o quanto ela é eficiente. Você mede a tensão de entrada e de saída, você já sabe se está bom ou está ruim. Não precisa ficar levantando, não precisa ficar medindo. Porque você aprendeu a analisar esse componente por tensão. Mas imagine se você soubesse toda essa análise em qualquer parte do circuito, quanto mais rápido seria a sua vida. Sua vida seria igual a analisar 7805. Mede aqui, mede aqui, mede aqui, não tá bom, troco. Mede aqui, mede aqui, mede aqui, tá bom, troco. Então seria assim a sua vida. Só que para você chegar na técnica de análise DC e na técnica de análise de sinais, você vai ter que evoluir o seu conhecimento eletrônico. Então a bancada permitiu vocês aprenderem somente técnica de análise de efeito por medição de componente. E você aprendeu isso com o multímetro, aprendendo com dica de um e dica do outro. E isso não exigiu tanto conhecimento de eletrônica. Agora, se você quiser sair desse nível, saltar para um nível maior, aí você vai precisar estudar. Sem estudo, você não vai conseguir chegar lá. Você não aprende análise de circuito, análise de defeito, instrumentação aplicada na bancada. Você só vai aprender fora dela. Não sei se você entendeu. Então, esse é o jeito certo de você estudar. Esse é o jeito certo. Né? Comece por aí. Comece comprando literatura sobre eletrônica analógica, eletrônica digital, eletrônica de potência. Nós temos nossos cursos também dessas áreas. Né? Nós temos treinamento nessas áreas. Então, se especialize. Inclusive, falando nisso, eu quero te convidar, né? Você sabia que no Brasil, até o jeito de testar componentes, que é o jeito que a maioria aprendeu, ainda estão fazendo errado? Mesmo assim, não estão fazendo o nível certo? Eu chamo isso de nível 1. Né? Eu classifico a técnica de análise de efeito por medição de componente é quem está no nível 1. E você sabia que mesmo esse nível 1 foi ensinado de maneira errada? Usar multímetro para testar transistor, usar multímetro, acharam que o multímetro salvava a pátria, era mágico, né? Então eu quero dizer para você o seguinte, se você quer aprender um jeito certo de testar componente, entender melhor sobre técnica de análise DC, técnica de análise CD, entender melhor esses níveis, nível 1, nível 2, nível 3, quiser aprender aulas práticas de teste de componentes que realmente vai ser úteis, né? Você entender da ponte LCR, quando usa uma ponte LCR, quando usa multímetro, quando usa fonte. Quer aprender a testar componentes com fonte? Eu sei que talvez você já viu esses nossos métodos, mas semana, né? Aqui embaixo tem aí o quê? Um link, você vai se cadastrar, porque vem o nosso evento, a Semana do Reparador de Placas Eletrônicas. Eu queria convidar você para participar, para melhorar o seu nível 1 e entender mais do nível 2, nível 3, para você evoluir, porque hoje é fácil você evoluir, tá fácil. Então eu queria... Né? Se você quiser participar desse evento, a maior semana de reparos em placas eletrônicas, com aulas práticas, aprender a testar componente do jeito certo, melhorar esse nível 1 que o Brasil até o nível 1 está fazendo errado, então abaixo desse vídeo, em algum lugar, tem uma descrição. É só você clicar nesse link e se cadastrar. E para você que está ao vivo, está aparecendo também para você em algum lugar desse um link. Então você clica nesse link. Detalhe, você clicando nesse link, você vai receber mais aulas. Vai receber mais aulas bônus. Você vai receber também uma apostila, né, e muitos mais materiais para você. Então, o que você vai? Você vai clicar no link, vai fazer um cadastro, vai para o nosso grupo de WhatsApp. Chegando lá, você vai receber um vídeo. Nós vamos te mandar para uma página de conteúdo. E nessa página de conteúdo, você vai poder baixar a sua apostila, né, assistir mais aulas e você vai crescer. Você está no lugar que eu queria parabenizar você que está assistindo essa aula, que você é um candidato sério a evoluir, porque você está procurando conhecimento. Se você não estivesse procurando conhecimento, você não estaria assistindo essa live ou essa aula. Mas se você está assistindo isso, eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Você está no caminho certo. Então, meu muitíssimo obrigado. Lembrar, né, que fique atento aos nossos canais, porque, né, com certeza terá mais.